Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula de ciências aqui com o professor Paulo Henrique do Colégio Delos. Continuando então o nosso capítulo, dando sequência ao nosso livro, nós vamos começar a falar um pouco sobre a sexualidade humana. Então vamos abordar aí alguns conhecimentos biológicos relacionados ao sistema reprodutor humano, tanto o masculino, como você pode observar aí na figura, quanto o feminino. Tá bom? Então, muita atenção, nada de brincadeira, né? A gente vai falar abertamente sobre esse assunto com vocês. Importante então prestar bastante atenção porque muitas dúvidas surgem, né? E como a gente sabe que este assunto pode ser um tabu, é o momento de você tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, fique à vontade para você perguntar o que quiser, ok? A gente vai falar então primeiro sobre o reprodutor, sobre o sistema reprodutor masculino e posteriormente na próxima aula a gente vai abordar as questões relacionadas ao sistema reprodutor feminino, tá bom? Só para a gente poder reforçar então, no capítulo passado a gente aprendeu as diferenças entre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Afinal de contas, uma das funções, né, do sexo na espécie humana é a procriação, é a geração de descendentes. E aí, como vocês aprenderam, mamíferos, né, eles produzem gametas, ou seja, reprodução sexuada. Acontece a troca de material genético. Então, quais são as vantagens da reprodução sexuada frente à reprodução assexuada? Então, promove o aumento da variabilidade genética. Vocês já aprenderam. O gameta masculino tem metade do DNA, o gameta feminino tem a outra metade. Quando acontece a fecundação, a formação do zigoto, então essa mistura, né, esse encontro do DNA do pai com o DNA da mãe, gera essa variabilidade genética. Sem falar que vocês ainda vão aprender um assunto dentro da biologia que a gente chama de divisão celular. Um dos tipos de divisão celular que existem é a meiose, que serve justamente para produzir os gametas. E lá na meiose vocês vão aprender que processos geram mais variabilidade genética ainda. Tá bom? Aumenta a chance de adaptação da espécie caso o ambiente sofra alterações, graças a essa variabilidade genética. Então, quanto mais variado, né, mais chances existem de aparecer características diferentes que podem ser selecionadas de acordo com as mudanças ambientais. Permite a evolução das espécies para novas formas, né? A gente tem então justamente na meiose esse fenômeno que a gente conhece como crossing over, vocês vão estudar lá no ensino médio, gera-se variabilidade genética no material genético dos gametas. E a segregação independente dos cromossomos homólogos, que também acontece lá na meiose, é um outro fator que gera bastante variabilidade genética. Agora, nem tudo são flores, existem também desvantagens, né? Qual é a desvantagem da reprodução sexuada? Alto consumo de energia, né? Então, se você parar para pensar, quando a reprodução sexuada acontece, os gametas gerados, eles vão gastar muita energia para desenvolver o embrião. Esse embrião, no caso de mamíferos, ele vai ficar ali muito tempo dentro da mãe, sendo formado, já vai nascer completamente pronto. Isso gasta bastante energia. Então a fêmea, ela sofre um alto consumo energético, tá? Tanto para a formação dos gametas, quanto na cópula, quanto pela competição por parceiro sexual também, tá bom? A gente vai começar a falar agora então um pouco das estruturas do aparelho reprodutor masculino. Lembrando, próxima aula a gente vai falar sobre as estruturas do sistema reprodutor feminino, tá bom? Então a gente tem as figuras aqui e aí você tem as setinhas apontando o nome das estruturas, é muito importante, né? No oitavo ano você conhecer as partes que formam corpo humano. Então a gente estudou o sistema digestório, aprendemos os órgãos, estudamos o sistema respiratório, aprendemos o nome das estruturas, o urinário, o circulatório. Então o sistema reprodutor masculino, a gente também vai aprender o nome das estruturas. Lembrando que é uma aula de ciências, então vamos tratar com bastante seriedade esse assunto, tá bom? Então a primeira estrutura que eu quero mostrar para vocês e falar da função dela está apontado aqui na figurinha, é o escroto, né? A bolsa escrotal, né? Essa estrutura que guarda o testículo. E ela tem uma função muito importante, né? Ela armazena e protege os testículos, que são as gônadas femininas, masculinas, aliás, desculpa. Né? Então a gente vai ver daqui a pouco o que o testículo faz. Mas a bolsa escrotal, no homem, ela atua em relação à temperatura. Né? O testículo, para ele conseguir produzir espermatozoides, ele precisa estar numa temperatura um pouco abaixo da temperatura corporal. A temperatura humana, né, se você tiver
tudo beleza, tudo certinho, a sua temperatura vai ser de aproximadamente 36,8 graus Celsius. A produção de espermatozoide, no seu esplendor máximo, ela acontece numa temperatura um pouquinho abaixo disso. É por isso que os testículos ficam fora do corpo do homem, guardados na bolsa escrotal. Quando está muito calor, existem músculos que vão relaxar a bolsa escrotal, afastando o testículo do corpo do homem, para manter a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. E quando a temperatura ambiental é mais fria, esses músculos vão contrair, aproximando os testículos mais perto do corpo do homem para manter essa temperatura constante. Tá bom? O controle da temperatura do testículo é importante para a espermatogênese, ou seja, para o processo de produção do espermatozoide. A próxima estrutura, como você pode ver aí na figura, são os testículos, né? Os testículos, eles produzem os gametas masculinos, que são os espermatozoides, né? Milhões por dia. Né? O homem, quando ele ejacula, ele acaba liberando milhões de espermatozoides por ejaculação. E também os testículos têm como função produzir o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então a bolsa escrotal, ela guarda o testículo, está sendo apontado aqui na figurinha para você. A próxima estrutura, aqui, aliás, antes da gente falar da próxima estrutura, né? Aqui a gente tem um pouco do processo de espermiogênese, né, da produção de espermatozoide. Aqui a gente tem uma célula que a gente chama de espermatogônia, que é a célula inicial. Várias coisas acontecem com ela até ela formar o espermatozoide maduro, né, que está pronto para fecundar o óvulo. Tá? Lá no ensino médio você vai estudar todo esse processo de espermiogênese. Depois, né, acima dos testículos, a gente tem essa estrutura aqui, a gente chama de epidídimo. Deixa eu voltar aqui para... Tá bem aqui, ó, tá vendo? Essa estrutura fica acima dos testículos. A gente chama ela de epidídimo. Para que serve o epidídimo? Os espermatozoides, eles são produzidos aqui no testículo, mas eles serão armazenados quando eles estiverem prontos, até para o processo de maturação deles ser concluído, aqui no epidídimo. Então são produzidos aqui nesses tubos que a gente chama de túbulo seminífero, dentro dos testículos. E aí, quando eles estão, né, mais ou menos prontos, eles vão ser guardados aqui dentro do epidídimo. O processo de maturação de conclusão da formação do espermatozoide vai acontecer e eles vão ficar esperando aqui o momento da ejaculação, tá vendo? O canalzinho aqui sobe, a gente vai ver as outras estruturas, tá? Então, é o epidídimo. Acima do testículo, a gente tem o epidídimo. Então, lembra, a bolsa escrotal, ela guarda o testículo, o epidídimo. Todas essas estruturas aqui precisam de sangue, então aqui a gente tem artérias e veias que vão irrigar esses componentes aqui, tá bom? Então, bolsa escrotal, testículo e epidídimo, tá vendo? Tá vendo que o canal aqui sobe. Depois do epidídimo, tá vendo aqui, ó? Depois do epidídimo, a gente tem o início de um canal chamado canal deferente. É como é mesmo, gente, não tá errado não. Se escrever na prova canal diferente com i vai estar errado. É canal deferente. Então, o que o canal deferente faz? No momento da ejaculação, os espermatozoides prontos, eles estão aqui no epidídimo. No momento da ejaculação, né, quando o homem liberar os espermas, quando o homem liberar o esperma, esse espermatozoide vai sair, ele vai sair aqui do epidídimo, vai passar pelo canal deferente, tá vendo? Canal deferente e vai cair aqui na uretra, tá bom? Ele vai cair aqui na uretra. Lembra que, por enquanto, só tem espermatozoide. Eu falei agora esperma, né? Mas por enquanto a gente só tem um espermatozoide. O que é o esperma? O esperma, gente, é uma mistura de espermatozoides com líquidos produzidos por glândula. Essas glândulas, elas ficam depois do final do canal deferente. Tá vendo aqui, ó? A gente tem a bexiga aqui, esse aqui é a ureter, inclusive. A gente tem a bexiga aqui. O canal deferente está passando aqui. Terminou o canal deferente, a gente tem 3 glândulas importantes que a gente vai falar daqui a pouquinho da função delas. Tá? Existe uma cirurgia que provoca a esterilização masculina, ou seja, depois dessa cirurgia, o homem não consegue mais ter filhos. Essa cirurgia ela é chamada de vasectomia. Quando a vasectomia ela é feita, o médico vem aqui e corta o canal deferente. Cortando o canal deferente, não tem como mais os espermatozoides chegarem até a uretra. Essa cirurgia ela não provoca vamos dizer assim,
a capacidade do homem de ter uma ereção. Ela só provoca, então, a esterilidade dele. O homem, ele continua mantendo as relações sexuais normalmente, que fez a vasectomia. Só que ele continua ejaculando, inclusive. Só que, como o canal deferente foi cortado, no ejaculado dele, ou seja, no esperma dele, não vai ter mais espermatozoides. Tá bom? Então, a cirurgia de esterilização masculina é chamada de vasectomia. Corta o canal deferente. Tá? Então, por enquanto, bolsa escrotal, qual que é a função dela? Guardar, armazenar, proteger o testículo. Além disso, ela contrai e dilata dependendo da temperatura para manter a produção dos espermatozoides. O testículo produz os espermatozoides e a testosterona, que é o hormônio masculino. O epidídimo, a estrutura que fica acima do testículo, ela vai armazenar esses espermatozoides, né? O processo de maturação dele vai acontecer aí. Depois do epidídimo, a gente tem um canal deferente. O canal deferente liga o epidídimo, o local onde os espermatozoides estão, até a uretra. Né? No momento da ejaculação, então, esses espermatozoides vão cair aqui na uretra. Tá vendo aqui? Ó? Essa é a uretra masculina. Beleza? Depois do canal deferente, a gente tem 3 glândulas que são importantes. A primeira delas, a gente vai chamar de glândula vesícula seminal, ou simplesmente de vesícula seminal. É essa primeira aqui. Tá vendo? Qual que é a função dela? Né? A vesícula seminal, ela produz o líquido seminal, o qual contém substâncias nutritivas, principalmente frutose, que é um tipo de carboidrato, que irá nutrir o espermatozoide fora do organismo masculino. Então, esta glândula aqui, ela produz um líquido, ou seja, o primeiro líquido que vai compor o esperma do homem. Então, no esperma do homem, por enquanto, a gente tem o espermatozoide e este líquido produzido pela vesícula seminal. O espermatozoide, ele precisa ser liberado dentro da mulher. E aí, dentro da mulher, ele vai gastar bastante energia para fazer com que ele consiga ir até ao encontro do óvulo. Só para mostrar aqui para vocês, o espermatozoide ele é uma célula que consegue se locomover. Esse flagelo ele gira, parece a hélice de um barco. Isso aqui gasta bastante energia. Então, de onde que o espermatozoide tira essa energia? Do líquido produzido pela vesícula seminal. Então, no esperma do homem tem frutose, que é um carboidrato, que vai ser utilizado pelo espermatozoide para ele conseguir se locomover. Tá bom? A segunda glândula aqui do nosso caminho, então primeiro foi a vesícula seminal, agora a gente tem a próstata. O que a próstata faz? É essa glândula aqui, tá vendo? Produz a secreção prostática, que é uma secreção alcalina, que reduz a acidez da vagina, favorecendo a sobrevivência dos espermatozoides naquele ambiente. Então o que acontece? As mulheres, no interior da vagina, existe um pH um pouco mais ácido, existe uma acidez natural para proteger a mulher. Né? Micro-organismos não conseguem sobreviver em ambientes que sejam um pouquinho mais ácidos. Então, o objetivo do corpo da mulher, do canal vaginal, ser ácido é esse, protegê-la contra o crescimento de micro-organismos ali. Só que o espermatozoide ele pode também ser prejudicado. Né? Então, pode destruir o espermatozoide também. Então, o corpo do homem, né, a próstata, produz né, essa secreção prostática alcalina, justamente porque essa secreção alcalina neutraliza a acidez do canal vaginal. Aí, o espermatozoide consegue passar por ele sem ser afetado por essa acidez. Tá vendo tanto que a reprodução é interessante? Outra coisa importante, nos homens, a próstata é bastante conhecida por conta do câncer de próstata. Inclusive, nós estamos no mês de novembro. Novembro é conhecido como Novembro Azul. Né? Lembra que tem o Outubro Rosa, que é o mês onde as pessoas, né, onde existem campanhas sobre a conscientização em relação ao câncer de mama, que é muito importante nas mulheres. Agora, em novembro, né, a gente tem as campanhas de conscientização em relação ao câncer de próstata, que acontece nos homens. Né? Existe um preconceito muito grande em relação à próstata. Por quê? Porque o exame que é realizado, né, para detectar o câncer de próstata, né, existem vários exames antes do exame do toque. Né? O que é o exame do toque? O médico, né, ele vai acabar introduzindo o seu dedo pelo orifício anal do homem e vai encostar na próstata. Assim ele consegue detectar se tem algum tipo de nódulo crescendo ali. Tá? Por isso que existe esse preconceito muito grande. Né? Homens
com medo, né, deste exame, eles acabam não realizando e aí muitos podem morrer devido a câncer de próstata, né? Assim, só para deixar bem claro para vocês, gente, o médico ele só vai, né, receitar, só vai pedir esse exame em último caso. É importante que os homens, né, a partir de uma certa idade, né, homens, por exemplo, a partir dos 40, 45 anos, visitem o médico e o médico vai pedir um exame chamado de PSA. É um exame de sangue, então não tem nada a ver com o exame do toque. O PSA é um exame aonde, através do sangue, vai se determinar se existe essa proteína, chamada de PSA, em grande quantidade. Se essa proteína estiver em grande quantidade no sangue do homem, quer dizer que a próstata pode estar sofrendo algum tipo de tumor ali. Aí sim, depois disso, o médico pode passar o exame do toque, pode passar uma ultrassonografia retal, tá? Mas é importante que, né, vocês saibam, muitos homens morrem por preconceito, né? Aí a gente pergunta, você prefere continuar vivo ou por acaso passar por esse exame? Né? É importante então que os homens realizem esse procedimento para evitar o câncer de próstata, tá bom? E por último, a nossa última glândula, a gente tem a glândula bulbo-uretral. Vamos lá na sequência. Aqui em cima, depois do finalzinho do canal deferente, a gente tem a vesícula seminal. O que ela faz? Produz um líquido nutritivo para o espermatozoide. Depois, a gente tem a próstata, está aqui no meio, produz uma secreção que também vai compor esperma, que é alcalina, combatendo a acidez do canal vaginal. E por último, a gente tem a glândula bulbo-uretral, essa pequenininha aqui. O que ela faz? Ela produz uma secreção que lubrifica o canal da uretra e facilita a motilidade dos espermatozoides. Então, no momento da ejaculação, pouco antes da ejaculação, a bulbo-uretral, essa glândula, ela libera este líquido que vai limpar a uretra, vai lubrificar a uretra, facilitando o caminho dos espermatozoides, tá bom? Então, lembra dessas três glândulas aí, vesícula seminal, essa primeira aqui, a próstata é a do meio e a bulbo-uretral é essa pequenininha aqui. Depois a gente tem a uretra, né, que é um canal comum tanto ao sistema reprodutor no homem quanto ao sistema urinário. Então, nos homens, a uretra ela é bem grande, né, o pênis fica para fora do corpo, então a uretra passa e atravessa todo o órgão genital masculino. Tanto urina quanto espermatozoides, o esperma, vão ser liberados pela uretra. Depois existe o pênis, né, que é o órgão copulador masculino. O pênis, gente, ele não tem nenhum osso, né? Ele se torna rígido, ele não tem nenhum osso, nenhuma cartilagem ali. O que acontece em relação ao pênis do homem? Tem essas estruturas aqui dentro do pênis do homem que a gente chama de corpos cavernosos e corpos esponjosos. Essas estruturas, gente, elas se enchem de sangue. Elas vão se encher de sangue. Quando o sangue entra aqui dentro, a pressão que ele provoca faz com que o pênis, antes flácido, se torne ereto, fique enrijecido. Então, o que provoca a ereção no homem é a entrada de sangue dentro do seu pênis. Tá? Tanto é que existem alguns medicamentos, né, o famoso Viagra, que provoca ereção no homem. Ele é um vasodilatador, ele favorece, ele aumenta a quantidade de sangue dentro do pênis do homem e isso acaba provocando a ereção. Então não pode ficar tranquilo que não tem nenhum osso, nenhum tipo de cartilagem dentro do pênis. O que torna ele rígido é a pressão, né, a entrada de sangue que vai ser acumulada, é como se fosse uma esponja, tá, gente, que vai se encher de sangue. Né, uma curiosidade, né, nos meninos existe, né, quando nascem, existe essa estrutura aqui que a gente chama de prepúcio. Né? À medida que o homem vai crescendo, o pênis vai aumentando de tamanho e aí o prepúcio vai ficando menor. Em algumas culturas é comum fazer um procedimento de retirada do prepúcio, né? Os judeus eles têm essa cultura. A gente chama isso de circuncisão, né? Nos judeus isso aqui vai ser removido, esse excesso de pele aqui vai ser removido. Em crianças não judeus, não judias, aliás, é importante, né, orientar as crianças que essa área ela precisa ser bem lavada, né? Precisa ter uma asepsia muito bem feita aqui, porque como você tem um excesso de pele aqui, então muitos micro-organismos podem crescer nessa região. Então, para as crianças é importante orientar e ensinar a limpar direitinho essa região.
tá bom? E aí, então, a gente encerra a nossa aula sobre o sistema reprodutor masculino. Como vocês puderam ver, próxima aula a gente vai falar do sistema reprodutor feminino, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tiverem, basta perguntar na próxima aula online que a gente tiver ou na plataforma de ensino, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.